Tem dia que parece que a vida inteira foi empurrada para fora do lugar. E o mais estranho é que a gente continua andando, mesmo com tudo bagunçado por dentro. Acorda, faz o que tem que fazer, sorri quando precisa, responde que tá tudo bem, mesmo quando nem sabe mais o que sente. Tem coisa que a gente vai empilhando por dentro, tentando esconder da gente mesmo, como se negar o caos fosse suficiente para ele desaparecer. Só que chega um ponto em que não dá mais para disfarçar. A alma começa a gritar em silêncio. E é aí que muita gente trava, achando que chegou o fim, quando na verdade pode ser exatamente o começo de tudo. Porque tem uma hora em que Deus entra, e quando ele entra, nada continua como estava. Ele não se acomoda à desordem, ele reorganiza, ele toca onde dói, move o que estava parado, desfaz o que era falso, reconstrói o que tinha sido destruído. Mas o que quase ninguém fala é que esse movimento dele assusta. Porque reorganizar não é simplesmente consertar, é transformar por completo. E transformação, às vezes, começa com um desconforto profundo. Tem gente que ora pedindo que Deus traga paz, e quando ele chega, começa trazendo verdade. Porque a paz que ele dá não é uma anestesia. É uma paz que nasce da ordem que só ele pode estabelecer depois de derrubar o que estava de pé só por aparência. E dói ver certas estruturas internas desmoronando. Dói quando ele nos mostra o quanto nos distanciamos de quem realmente somos. Mas essa dor é o princípio de algo maior. Ele não entra para nos acusar, e sim para nos curar. Engraçado é que a maioria de nós clama por mudança, mas espera que Deus reorganize sem mexer nas nossas zonas de conforto. Só que o cuidado dele é tão profundo que ele não deixa nada escondido. Ele não reorganiza só a superfície. Ele vai lá no fundo, nas raízes das dores, dos traumas, das escolhas erradas e começa a desmontar aquilo que estava sustentando a gente de forma errada. Não é castigo, é amor, é zelo, é reconstrução verdadeira. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente desiste no meio do processo, porque esperava alívio imediato. Esperava um toque mágico que apagasse tudo sem encostar em nada. Mas Deus é Pai, e Pai que ama corrige, não para ferir, mas para salvar. Ele vê o que a gente não vê. Ele sabe o que precisa ser mudado, mesmo quando a gente ainda insiste em manter. Há momentos em que parece que tudo está saindo do nosso controle. As coisas desandam, as respostas não vêm, as portas se fecham. E parece que a vida perdeu o compasso. Mas é justamente aí que o céu se move, porque Deus não entra na nossa história de forma aleatória. Ele entra com propósito, e o propósito dele nunca é superficial. Ele toca para restaurar, para limpar, para alinhar. E quem permite que ele entre de verdade, experimenta essa mudança que não tem volta. Não uma mudança que mascara, mas uma que transforma de dentro para fora. Há uma promessa que atravessa os tempos, que ecoa desde os antigos dias até os nossos, e que se cumpre sempre que abrimos espaço para o Senhor agir. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Ele sabe, mesmo quando tudo parece sem sentido, mesmo quando o chão desaparece, mesmo quando a gente não tem mais forças para organizar coisa nenhuma. E talvez seja exatamente essa a hora mais bonita, quando a gente não tem mais forças, porque é nesse instante que ele nos toca. E quando Deus entra, tudo muda. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. É estranho perceber que, mesmo vivendo no meio da desordem, a gente aprende a se acostumar. Cria-se um tipo de sobrevivência silenciosa, onde a alma vai se adaptando ao que está fora do lugar.
Aquilo que antes incomodava vira parte do cenário, como um móvel quebrado que ninguém mais tenta consertar. E é assim que muitas vezes seguimos, com o coração desorganizado, os pensamentos em conflito e os sentimentos empilhados, todos tentando encontrar espaço num lugar onde já não cabe mais nada. O mais impressionante é que há uma espécie de vergonha em admitir isso, como se confessar que a vida está bagunçada fosse sinal de fraqueza. Só que é justamente quando reconhecemos o caos que o terreno começa a ficar fértil para o milagre. Porque Deus não se escandaliza com a nossa desordem. Ele não se afasta ao ver nossa confusão interna. Ao contrário, é nesse cenário que ele revela a santidade da reconstrução. Não porque o caos em si seja sagrado, mas porque ele escolhe se manifestar ali. E quando Deus pisa no chão da nossa confusão, aquele chão se torna terra santa. Existe um tipo de transformação que não começa com solução, mas com presença. A presença dele muda a atmosfera. Não é a ausência de problemas que indica que ele chegou, mas a mudança sutil que começa a acontecer dentro da gente, mesmo quando do lado de fora nada mudou ainda. É uma nova respiração, uma nova maneira de olhar para aquilo que antes só causava cansaço. Não porque ficou leve, mas porque agora não é mais carregado sozinho. Há dias em que tudo parece um grande emaranhado de coisas mal resolvidas. Sentimentos, decisões, silêncios acumulados. E ao tentar colocar tudo no lugar com as próprias mãos, o que se sente é ainda mais frustração. Mas Deus não entra apenas para mostrar como arrumar. Ele é a própria ordem. Quando ele se instala, as prioridades se reestruturam. O que era urgente perde o brilho. O que era esquecido ganha importância. E não há fórmula para isso. É um mover que acontece no espírito, como se ele acendesse uma luz em cada canto escuro da alma. A reorganização de Deus não se parece com uma faxina onde tudo precisa ser limpo antes de receber visita. Com ele, a visita chega antes da arrumação, e é essa presença que dá início ao verdadeiro processo de ordem. Ele não exige perfeição como condição para entrar. É na imperfeição que ele opera com mais graça. Há um versículo que resume esse mistério com precisão quase absurda. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Não é no acerto que ele se revela com mais força. É na falta de estrutura, é na hora em que tudo desmorona, é quando a confusão interna já não tem como ser escondida, que ele transforma aquele cenário em solo fértil para uma nova história. E o mais belo de tudo é que mesmo quando não entendemos o que ele está fazendo, algo dentro de nós já começa a reconhecer. Tem algo sagrado acontecendo aqui. Existem momentos em que tudo parece ser arrancado do lugar. O que antes sustentava, desmorona. O que parecia certo muda de cor. A lógica se rompe. É como se as peças do quebra-cabeça que estavam encaixadas, de repente, não fizessem mais sentido. E isso nos assusta. Em primeira reação, é tentar segurar o que está ruindo, proteger o que está sendo levado, reconstruir o que Deus está desmontando. Mas há um detalhe que muda tudo. Nem sempre o que a gente quer preservar é o que ele quer restaurar. Deus não se move com base no nosso apego. Ele se move com base na verdade. E a verdade é que muita coisa que parecia estrutura era apenas disfarce. A alma aprende a montar cenários seguros para sobreviver. Mas o que é só aparência não suporta o peso da eternidade. Então ele chega, muda os móveis de lugar, derruba as paredes internas, rasga a planta da construção e redesenha tudo. Não para confundir, mas para curar. E nesse redesenho, ele nos mostra que antes de arrumar as coisas ao nosso redor, ele quer nos devolver a nós mesmos. Tem uma ordem no céu que não combina com os sistemas que criamos aqui.
Por isso, quando Deus entra, as prioridades são viradas do avesso. O que antes parecia fundamental perde o sentido. O que a gente corria atrás começa a parecer vazio, e aquilo que era ignorado agora brilha com uma força nova. É como se ele pegasse o roteiro da nossa vida, rabiscado pelas pressas e pelos medos, e escrevesse de novo, com calma, com cuidado, com intenção. Não se trata de castigo nem de punição. Trata-se de amor paciente, que não permite que a gente viva pela metade. Tem um momento em que ele deixa a gente sentir a ruptura. Não porque seja insensível, mas porque só na ruptura é possível reconstruir com base sólida. Enquanto estamos agarrados ao que não tem mais vida, não há espaço para aquilo que ele deseja trazer. A confusão que sentimos no início não é sinal de abandono, é sinal de movimentação. Mesmo quando parece que tudo se perdeu, ele está ali, organizando uma realidade nova, não baseada nas expectativas humanas, mas no que ele sabe que é necessário. E é por isso que, em certas fases da vida, algumas coisas somem do nada. Relacionamentos mudam, portas fecham, direções se tornam nebulosas. A gente chama de perda. Deus chama de realinhamento. O que parece caos aos nossos olhos pode estar sendo dirigido com mãos firmes, porque ele não se esquece, ele vê com clareza o que está sendo preparado. E quando ele restaura, não é uma volta ao que era antes, é um novo estado, mais profundo, mais verdadeiro, mais inteiro. A palavra que ilumina essa realidade está em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O propósito dele não é interrompido pelo nosso desespero. Ao contrário, muitas vezes é através do nosso desespero que ele começa a se manifestar. Porque quando tudo sai do nosso controle, tudo passa a estar sob o controle dele. Nem sempre é fácil aceitar que algo terminou. Existe um apego natural ao que já foi vivido, mesmo quando aquilo já não faz mais sentido. A gente se prende às lembranças, às estruturas conhecidas, às sensações familiares e chama isso de segurança. Mas segurança construída em cima do que já morreu vira prisão. E quando Deus decide romper, não é para nos punir, é para nos libertar. Só que a liberdade que ele oferece no começo assusta, porque ela exige confiança em passos que ainda não existem. O recomeço com Deus nunca começa com garantias. Ele começa com fé, e fé, muitas vezes, é dar um passo mesmo sem chão visível. Isso é o que mais apavora, andar sem ver, recomeçar sem saber onde vai dar, deixar o que se tinha sem ter nada garantido no lugar. E ainda assim, é exatamente nesse tipo de cenário que os maiores recomeços acontecem. Quando tudo o que a gente tem é uma direção sussurrada no coração, uma certeza estranha que não vem dos sentidos, mas do espírito. É curioso como Deus nos empurra para fora do que é confortável, mesmo quando a gente quer ficar. Ele vê lá na frente o que a gente não consegue enxergar. O ciclo que termina pode parecer uma tragédia, mas é alívio disfarçado. A porta que se fecha com barulho pode ser exatamente a que impediu uma queda maior. O caminho que se encerra abruptamente pode ser só Deus protegendo com firmeza. Só que a dor da transição nos cega. A gente grita, pergunta por quê, se sente esquecido. Mas o céu não está em silêncio, está trabalhando. Existe uma diferença imensa entre recomeçar por impulso e recomeçar em Deus. O recomeço dele vem com sustento. Ainda que não traga todos os detalhes, carrega paz. E mesmo que por fora tudo esteja confuso, dentro começa a brotar uma espécie de certeza mansa. É diferente da ansiedade de querer sair de onde está. É a clareza de que ficar seria negar quem você está se tornando. É natural sentir medo quando Deus nos puxa para o novo.
Ele não tira sem propósito. Ele não move peças por acaso. Cada coisa tem um tempo exato para acontecer. Às vezes, ele demora a responder porque está nos ensinando a ouvir. Outras vezes, responde rápido porque sabe que a gente precisa agir. E no meio disso tudo, há uma confiança que precisa ser construída, a de que ele continua no controle, mesmo quando tudo parece desandar. Um versículo que revela essa dinâmica está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa verdade é como um chão novo sendo colocado sob nossos pés. Porque o recomeço pode assustar, pode parecer escuro, solitário, incerto. Mas quando vem de Deus, ele carrega em si a semente de algo que vai florescer. Mesmo que hoje a gente só veja a terra mexida. Há períodos em que tudo dentro da gente quer se mover, mas nada fora responde. É como estar com o coração acelerado em um corpo parado, preso entre o que já não faz sentido e o que ainda não aconteceu. O silêncio de Deus nesses momentos pode parecer distância, mas muitas vezes é construção. Há um tipo de reorganização que ele faz em silêncio, onde o barulho não é necessário, porque o que está sendo ajustado não está fora, mas dentro. Esperar é uma das tarefas mais difíceis para quem está em transição. Existe uma urgência emocional por respostas, por resoluções, por clareza. Mas nem sempre Deus entrega as respostas quando pedimos. Ele trabalha com tempos eternos, e a nossa pressa humana quase nunca compreende isso. O tempo da espera não é um tempo perdido. É exatamente nesse intervalo que ele nos fortalece para receber aquilo que ainda não estamos prontos para carregar. Há bênçãos que precisam de estrutura emocional, espiritual e até relacional para serem sustentadas. Ele não nega, ele prepara. Durante esse tempo, não é raro que tudo pareça estar indo na direção contrária. As coisas que mais queríamos parecem se distanciar. Pessoas somem, caminhos antes óbvios ficam nebulosos. Só que o que parece recuo, muitas vezes, é Deus protegendo de algo que a gente nem sabe que existe. Ele enxerga riscos onde só vemos oportunidades. E espera com paciência o momento em que conseguiremos confiar, mesmo sem entender. Há uma confiança que se constrói não quando tudo está bem, mas quando tudo parece em ruínas. Quando a única certeza que temos é a fidelidade dele. E, curiosamente, esse tipo de confiança não nasce das conquistas, mas da espera. Ela cresce quando a gente percebe que, mesmo sem ver nada mudar, ele continua presente. E essa presença muda tudo, porque transforma o tempo de espera em tempo de cura. Deus não atrasa. Ele alinha. O que sentimos como demora é, muitas vezes, o cuidado meticuloso de um pai, que sabe o momento exato de cada coisa. Há ciclos que precisam ser encerrados com dignidade. Há feridas que precisam ser tratadas antes de dar o próximo passo. Há laços que precisam ser cortados para não nos prenderem no novo que ele quer construir. A verdade é que a espera revela quem somos. Ela escancara nossa ansiedade, nossa pressa, nosso desejo de controle. Mas, ao mesmo tempo, ela oferece uma oportunidade rara, a de descansar em quem Deus é, não no que Ele faz. Quando aprendemos isso, o coração desacelera e a esperança toma o lugar da angústia. Não porque recebemos o que pedimos, mas porque entendemos que Ele está no processo. O que sustenta esse entendimento está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nesse silêncio, Ele organiza o invisível. E quando tudo estiver pronto, aquilo que parecia distante chegará com a leveza de quem já foi preparado por dentro.
Às vezes, a bagunça não é sinal de fracasso, mas de um recomeço sendo preparado com cuidado. Quando Deus entra, Ele não apenas reorganiza o que está fora, mas realinha o que estava perdido dentro da gente. E mesmo que a mudança assuste, ela carrega a marca da graça. Se teu coração sente que algo está se movendo, mesmo sem entender, fica, não foge. Permite que Ele continue esse processo. Quero te convidar com carinho a fazer uma pausa e orar comigo. Vamos entregar tudo nas mãos dele com confiança e calma. Esse é o momento, Ele está aqui. Pai, eu paro tudo agora só para te encontrar nesse silêncio, nesse instante em que as palavras pesam e os pensamentos se atropelam. Eu só quero respirar e lembrar que o Senhor está aqui. Que mesmo quando tudo parece fora do lugar, o teu cuidado continua intacto. Que mesmo quando não entendo o que está acontecendo, o teu amor permanece firme, como uma rocha no meio da tempestade. Hoje, eu não venho com frases prontas, nem com um coração cheio de certezas. Venho do jeito que estou, com partes quebradas, com sentimentos confusos, com aquela sensação de que perdi o controle de tudo. E é nesse exato lugar, Deus, que eu preciso sentir tua mão me alcançando. Me reorganiza por dentro. Reestrutura o que eu não consigo mais sustentar com as minhas forças. Se for preciso derrubar o que construí longe da tua vontade, eu deixo. Se for preciso mexer onde eu nunca deixei ninguém tocar, eu abro. Porque eu entendi que quando o Senhor entra, não entra para visitar, entra para ficar. E onde o Senhor habita, tudo precisa ser colocado no devido lugar. Então vem, Deus, não demora, não espera mais nenhuma desculpa minha. Me alcança até onde eu me escondi, coloca ordem no meu interior. Nas vozes que me confundem, nas lembranças que ainda doem, nos medos que paralisam, nos sonhos que já não sei se são meus ou teus. Que tudo o que não vem do Senhor perca a força em mim, e que tudo o que foi teu desde sempre comece a florescer. Ainda que agora tudo pareça seco, me ensina a esperar sem desespero, me ensina a confiar sem querer controlar, me ensina a olhar para os teus sinais, mesmo quando a vida estiver escura. Eu não quero mais viver correndo por respostas que não preenchem. Eu quero viver no ritmo da tua graça, onde até o silêncio carrega sentido, onde até a espera é cura. Se for preciso recomeçar, me dá coragem. Se for preciso perder para entender, me sustenta. Se for preciso ficar parado por um tempo, me acalma. Porque eu só não quero continuar insistindo em direções que o Senhor já não está. Só não quero carregar o que não foi o Senhor que me deu. Entrega, Pai. É o que eu te peço hoje. Entrega de verdade. Entrega que solta os dedos, que abre o coração, que não cobra prazo nem explicação. Só quero viver o que o Senhor escreveu para mim, mesmo que seja diferente do que eu planejei. Então fica, Deus, permanece. Faz morada em mim, não visita. Muda tudo se for preciso. Reorganiza tudo, mesmo que doa. Porque mesmo sem entender cada detalhe, eu sei que quando o Senhor entra, é para fazer tudo novo, tudo melhor, tudo teu. Amém. Quando a gente se permite orar com o coração escancarado, algo muda, mesmo que os olhos ainda não consigam ver. Há uma paz que começa a se ajeitar por dentro, como quem entende que o controle não está mais nas nossas mãos, e sim nas mãos certas. Talvez você ainda esteja no meio da confusão, mas se ficou até aqui, é sinal de que algo já começou a ser reorganizado. E isso já é um milagre acontecendo em silêncio. Se essa mensagem falou contigo, considera se inscrever aqui no canal e deixa também o like. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem esse tipo de conteúdo e sejam tocadas por essa mesma presença que te visitou aqui. E escreve aí nos comentários uma frase que declare o que você crê com firmeza e simplicidade. Algo como: Deus está reorganizando tudo em mim.
ou o que brotar do seu espírito depois dessa oração. Cada frase que você deixar ali será como um sinal de fé. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem algo lá preparado com muito zelo para quem quer ter um tempo mais profundo com Deus todos os dias. Um material pensado para reacender o propósito espiritual. Semana por semana, no seu tempo, do seu jeito. Vale muito a pena. Que a presença do Senhor continue organizando tudo em você. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.